Sabe a Capela Sistina? Aquela onde acontece o conclave, aquela que tem o teto pintado pelo Michelangelo, que tem o painel central da criação do homem, que ele pintou lá em 1535? Pois é, essa capela, ela foi construída, na verdade, em 1473. Ela vai demorar quase 10 anos para ficar concluída. E por que ela tem esse nome? Capela Sistina. Porque ela foi construída por um papa chamado Sisto IV. E o Sisto IV, quando a construiu, como muitos, né, queria dar aquela eternização para o papado dele. Mas quem verdadeiramente o eternizou foi o filho dele. O filho dele? Como assim o filho dele? É, o filho dele, que também vai ser papa lá na frente. Papa era pai do papa. Sim, gente, estamos falando da era moderna. Não é à toa que no meio de tudo isso virá a Reforma Protestante. O filho do Papa Sisto IV vai ser o Papa, um dos filhos dele, né? Que inclusive dizem que foi ali fruto de incesto, que foi fruto de uma relação do Papa com a irmã. Enfim, vai ser o Júlio II. E é o Júlio II quem vai trazer, né, quem vai ativar a memória do pai, contratando ninguém mais, ninguém menos do que Michelangelo, que ficou extremamente ofendido com aquilo. Não era inicialmente esse o projeto dele. Ele falava que ele era escultor, pintor. Pintor é o Leonardo. Pintura é coisa de criança. O cara é bastante arrogante, mas enfim, se fez aquilo de mau gosto, imagina se tivesse feito, né, curtindo, como ele fez várias estátuas, tipo a Pietà, tipo Moisés. Eu sei, você pensa sempre em Davi, mas dá uma olhadinha em Moisés, que foi uma das que, né, Michelangelo, que era tão exigente, tão perfeccionista, ficou feliz. Mas esse vídeo não é sobre os artistas renascentistas. Não. Esse vídeo é sobre os seus mecenas, pelo menos alguns deles. E assim, por mais que mecenas tenham sido esses que patrocinaram as artes, a gente pensa, nossa, que pessoa mais erudita, né? Que coisa assim de engrandecer a arte, deixar esse legado para nós hoje. Vamos falar de alguns papas na história que, né, infelizmente, não é aquele tipo de papa que nós aqui já no século XXI temos idealizado. É um papa de outros tempos, literalmente, porque eu estou falando da era moderna. O Sisto IV, ele era um influente duque de Milão, ali, naquele final do século XV. Ele era conhecido como sendo o benfeitor das prostitutas. Ele construiu um gigantesco de um lupanar. Você sabe o que é um lupanar? É um prostíbulo no estilo romano, que era uma casa de prazeres para homens e mulheres. E esse benfeitor das prostitutas não era bem uma benfeitoria. Era, na verdade, uma gigantesca fonte de lucro dele. Cada prostituta, para trabalhar em Roma, tinha que pagar para o Papa um júlio de prata, uma moeda da época, que assim é uma hipótese de renda, mas dizem que no final de cada ano dava ali uma média de 400 ducados. Agora, os cortesãos. Os cortesãos eles tinham que pagar mensalmente para poder, literalmente, pecar frequentando essas casas. E era um júlio de ouro todo mês, que no final, alguns historiadores falam que gerava 26 mil ducados. Então era muito prazeroso para ele lucrar com esses prazeres, que acontecia desde antes de Cristo. Esse Papa, ele se preocupava muito com as finanças. Ele, por exemplo, para garantir
que sempre estivesse, né, por dentro dos negócios da igreja, ele vai fazer de 6 dos seus sobrinhos, que alguns dizem que não eram sobrinhos, que na verdade eram filhos ilegítimos, já que a biografia dele fala que ele era bissexual e que ele cometia incesto. Mas enfim, 6 desses parentes dele, seja lá qual for a relação de parentesco, em cardeais. E de cardeal, você, né, pode participar daí do conclave e, quem sabe, ser papa, que é o que vai acontecer com Giuliano de Rovere, que vai ser aquele que eu comentei aqui no início, né, o Papa Júlio II, que vai reformar daí essa capela que ele, né, o Sisto IV, estava construindo ali como eternização do próprio nome. Quando eu falo que os negócios dele dentro da igreja eram nada sagrados, existia um imposto que padres pagavam para poder ter amantes. Ele tinha como se fosse uma tabela para cardeais, inclusive, cometerem, né, outras, enfim, outros pecados, outras heresias. Mas assim, dependendo do preço, pode tudo. Agora, o evento mais arrepiante do Papa Sisto IV é que a família dele, de La Rovere, entrou em guerra com a poderosíssima família Medici, lá de Florença. Muito sangue vai rolar, muitos serão enforcados em janelas de catedrais. E, em 1478, o Papa Sisto IV vai aprovar uma bula papal instalando a Inquisição no Reino de Castela. E lá ele vai dar plenos poderes para um dos piores inquisitores da Inquisição espanhola, que era o Torquemada. Então você percebe aí o quão não santo era o papado nesse momento aqui que também está acontecendo o Renascimento, que vai se iniciar a Reforma Protestante, mas agora tudo casa, certo? Tudo você consegue relacionar e é isso que eu quero que você foque. Não são eventos isolados. Toda essa corrupção do clero, toda essa maquiagem, né? Uma coisa é a fachada, outra coisa que acontece por trás dos panos, faz todo sentido que até os artistas estejam quebrando aquela visão teocêntrica e estejam mais voltados para o potencial do homem, todas as suas capacidades. E de lambuja ainda vai vir lá o Martinho Lutero, em 1517, pregando as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Mas voltando à Inquisição, em 1482, assim, no comecinho dessa instalação da Inquisição lá na Espanha, 2.000 hereges foram executados, foram queimados, na verdade, só na região de Andaluzia. A Inquisição espanhola, ela só vai deixar de existir em 1813. O Napoleão, gente, quando ele invadiu a Espanha em 1800, ele ficou aterrorizado com os porões de tortura que ele encontrou em vários lugares da Espanha. E ele vai tentar ali combater isso, né? Que se imaginava que já tinha sido extinto. Afinal de contas, era algo que já estava ali 300 anos. Não era mais para estar acontecendo de esticar o cara até rasgar a pele, de colocar na roda, de colocar aquele gancho que prendia aqui e no peito, e outras torturas medievais, como por exemplo a Dama de Ferro. E o sucessor? O sucessor do Sisto IV vai ser o Inocêncio VIII, que de inocente não tinha nada. Ele teve 8 filhos e filhas que ele, ao contrário do seu antecessor, não apresentava como sobrinhos, falava abertamente que era filho. E ele vai, ao contrário do sucessor, é sempre assim, né, apagando a memória do que veio antes. Ele vai se aliar ao Lorenzo de Medici, que foi um dos sobreviventes de um dos atentados ali da família della Rovere, né, do papado anterior. Então ele vai ter esse fortalecimento dele, né, juntando Roma com Florença. E vai ser esse Papa, o Inocêncio VIII, quem vai escrever o prefácio. O prefácio do livro que é o Manual dos Inquisitores, que é o Maleus Maleficarum. Já ouviu falar desse livro?
Então o martelo das bruxas tem essa edição em português. Vai ser escrito por 2 bispos e vai ter esse aval do Papa, dizendo, né, que tudo aquilo ali é verdade, que as coisas que eles escrevem lá, esse manual tem como identificar as bruxas, daí como interrogar as bruxas, daí como executar as bruxas. E o fogo seria, no caso, né, a purificação, para tentar extirpar os pecados da terra. E quem é que está colocando o selo papal? O nosso amiguinho aqui, o Inocêncio VIII. No pontificado dele, já que ele deu aval para esse manual, as famílias dos hereges perseguidos pela Inquisição, presos, interrogados, é que pagavam pelos equipamentos de tortura. E quanto maior o suplício, maior o preço. Daí você fala, professora, não faz sentido a família pagar para torturar um ente querido e ainda, né, pagar mais caro pelaquilo que vai gerar mais dor? Porque a ideia é que o pecador confesse. Então, os meios, né, não tão doloridos, sei lá, um esmaga-joelhos e não, né, uma pera ou um trono de Judas, pode ser que não gere a confissão ali de um pacto com o demônio ou coisa parecida. E, dependendo, né, você podia ter, antes de ser jogado na fogueira, o suplício de você ser, por exemplo, esgoelado, para não morrer queimado vivo. Mas tudo isso tinha um preço. E quem cobrava era quem? O Papa, por meio dali dos seus arcebispos. Então eles iam passando, fazendo essa cobrança aí, né, de quais as torturas que tinham sido aplicadas. E na sequência do Inocêncio VIII vem aquilo que, na minha opinião, é o mais surreal dos que já puderam ser chamados de Vossa Santidade. O nome dele, de batismo, era Rodrigo Borgia e Borgia, porque ele é espanhol. Só que, né, a pronúncia italiana do nome dele vai ser Borgia. Tem até um seriado bem legal na HBO. E ele vai assumir logo depois, né, do Inocêncio VIII, como Papa Alexandre VI. Esse é o nome, né, de papado dele. E o Alexandre VI, gente, bom, foi bem cara a eleição dele. No conclave, ele vai subornar os cardeais para que votem nele. E ele vai subornar com terras, com cargos dentro do seu papado. Ele, enfim, virou bispo, tinha 20 anos de idade, então ele tinha muitos contatos ali, ele era ligado ao Inocêncio VIII e tal. Dizem que um dos cardeais já era muito velhinho, já estava ali beirando, né, os seus 80, que para a época, século XV, já era bastante coisa. E esse cardeal não quis ouro, não quis terras, não quis cargos. E daí o Rodrigo, né, contando ali os votos que ele tinha conseguido, falou: Meu Deus, eu preciso do voto desse homem, não vai ter o que fazer. O que o senhor quer? E como o Rodrigo Borgia, né, que vai ser o Alexandre VI, ele já tinha vários filhos ilegítimos, mas ele tem uma amante que vai ser a principal. Ele casa essa amante para não levantar suspeitas e fala que é tudo sobrinho dele, mas eram filhos, 4 filhos com essa amante principal aí. O cardeal mais idoso fala: Eu quero aí a primeira noite da sua filha. E assim ele o fez. A filha dele, Lucrécia Borgia, dizem que na época não tinha nem 10 anos de idade. Enfim, mito ou verdade, tem várias coisas que eu vou falar para vocês que é verdade. Porque para reaver todo esse investimento que ele fez para chegar no papado, ele vai ter 3 fontes de renda. A primeira trabalhar com os números. Em Roma daquela época, eram 14 assassinatos por dia, em média. E daí o que ele fez? O assassinato, ainda mais, né, século XV, você paga com a vida, tal, morria, né? Já era executado. E ele falava, não, o Senhor não exige que o pecador perca a vida, mas que ele pague e viva. Então existia um preço para quem tinha cometido homicídio poder continuar livre, não ser executado. Falando em preço, tudo tinha preço. Acho que ele aprendeu com o antecessor, né? As indulgências ficaram bem caras. Essa compra,
né, desse perdão antecipado, não o perdão em si, tá? Desculpa aí, mas vamos dizer um amenizar do tempo no purgatório. Beleza. Dependendo do pecado, né? Porque só Deus perdoa, mas você vai ficar mais tempo lá no purgatório. E daí, quando eu falo tempo, são séculos. Então, tinha uma tabela, assim, bem mais cara. Por exemplo, tinha um nobre que sempre pagava lá para poder ter várias amantes e tal. E uma outra forma que deu muito dinheiro para ele era através da simonia. Sabe o que é simonia? É a venda de cargos eclesiásticos. Venda de relíquias também, mas principalmente cargos eclesiásticos. Então, por exemplo, para ser cardeal, dependia do Papa Alexandre VI fazer a nomeação. E o que ele fazia? Ele fazia a nomeação, mas tem um certo número de cadeiras, né? Não pode ir dando ali esse chapéu aí de cardeal para qualquer um. Então ele ia envenenando alguns cardeais para poder abrir a vaga para outros que estavam querendo comprar ali a cadeira eclesiástica. Esse é o naipe do Alexandre VI, mas tem mais. Alexandre tinha 58 anos quando assumiu o papado. A sua primeira amante já não era mais tão jovem quando ele virou papa, então ele vai acabar arranjando uma nova que era inclusive amiga da sua filha Lucrécia, que tinha 15 anos de idade. O filho que ele vai ter com a nova amante dele, no batizado, eles vão celebrar fazendo uma grande orgia no Palácio Papal. Além, né, deste episódio, falando da Lucrécia, né, que apresentou a nova esposa para o pai, dizem que a Lucrécia, e quando eu falo dizem, eu estou falando de um diário mantido pelo mordomo do próprio Papa Alexandre VI. E esse mordomo fala que quando o Papa Alexandre VI viajava, o que era bastante, em alguns episódios, ele presenciou a Lucrécia sendo a condutora ali de uma reunião, né, dos cardeais, e ela gostava muito de fazer isso completamente despida e falando como se nada tivesse acontecendo diferente ali entre os cardeais sobre vários assuntos relacionados, né, à Santa Sé. E esse papado sombrio vai terminar logicamente, né? Não de uma forma feliz nem natural, ele vai ser envenenado e no final dessa sequência de papas, de deixar o papo caído, vem finalmente aquele que eu citei lá no começo, que era o Júlio II, o filho do Sisto IV, que foi o cara que construiu a Capela Sistina, e o Júlio II, que contrata Michelangelo para reformá-la. Gostaram? Então, que bom, fico feliz. Agradeço comentários, agradeço se pudesse escrever, deixar um like. E assim, né? Se quiser que eu conte mais histórias de Papa, me conta aí, beleza? Até mais!